Bom, pessoal, retomando o vídeo anterior, vamos mostrar aqui como que a gente pode fazer comparações de equações maiores. Aqui a gente simplesmente está guardando, fazendo comparações de valores, mas esses valores poderiam estar em variáveis? Sim, poderia estar em variáveis. Vamos imaginar que eu tivesse aqui, ao invés de comparar 1 com 2, eu quisesse comparar o conteúdo de variáveis. Eu posso ter? Posso, sem nenhum problema. Vamos imaginar que eu crio aqui uma variável inteiro x. Não são bons nomes de variáveis, né? X, Y, mas aqui, como é um exemplo bem simples, eu vou usar nomes bem curtinhos, tá? Então, inteiro x, inteiro y, e aí, sei lá, eu vou fazer vou colocar um escreva aqui para falar para o usuário digitar um valor qualquer, né? Então, digite um valor inteiro, aí eu faço leia e guarde em x, depois eu faço um escreva, digite outro valor inteiro, e aí eu faço um leia y. Beleza? Bom, aqui eu posso agora então fazer comparação com essas variáveis, sem nenhum problema, tá? Vou até fazer de duas formas, tá? Aqui eu vou deixar fazendo com uma variável e aqui eu vou deixar fazendo com valores ali direto, x e y. Aí eu vou fazer x é menor do que y e vou colocar um outro aqui também. Perguntando o contrário, eu vou perguntar se y é menor do que x, ok? Então note que agora a gente está dependendo aqui de valores, tá? Então deixa eu apagar esses caras aqui, dos valores que vão estar nas variáveis, ok? Então se eu executar aqui, ó, digite um valor inteiro, vou falar que é 5, digite outro valor inteiro, vou falar que é 9. Aí ele falou aqui, ó, x é menor do que y? Verdadeiro. Porque o x está valendo quanto? O x está valendo 5 e o y está valendo 9. Então o 5 é menor do que o 9? Sim, é menor, verdadeiro. O y é menor do que x? O y é o 9. 9 é menor do que 5? Não, falso, ok? E eu ainda poderia guardar... aqui na verdade ficou meio estranho, né? Mandei guardar o resultado aqui, depois fiz um cálculo aqui. Então vamos falar aqui x menor, e aí eu vou trocar aqui por resultado 1. E aqui eu vou deixar, aqui eu guardo numa variável, guardei o resultado, vamos tirar esse aqui. E aqui eu vou fazer uma comparação direto no escreva, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Então, 10 e 11. Então, 10 é menor do que 11? Falso. 11, deixa eu ver aqui se eu fiz a comparação certinho. Aqui eu perguntei se era... aqui a gente teve um problema de lógica de novo. Olha só, aqui eu escrevi x menor do que y, mas dentro de resultado 1 eu guardei o resultado da comparação de x maior que y. Então note que o computador nem sabe, o computador não sabe o que é x, o que é y, né? Então ele não sabe que isso aqui tem a ver com isso aqui, então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então aqui o certo é fazer o contrário, para ficar equivalente com o que está aqui, né? Então x é maior do que y, aí eu guardei o resultado. X é menor que y, x é menor que y, beleza, então vamos lá. Então 10 e 11. Então, x é maior do que y? Falso, certo? X, que é 10, é maior do que 11? Falso. Agora eu pergunto, x que é 10 é menor do que 11? Tinha que ter dado verdadeiro. Vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Aqui também eu inverti, olha lá, y, aqui o correto é x e y, para ficar coerente com isso aqui, tá? Então vamos lá, 10 e 11. Tá lá, x é maior do que 11, falso. 10 é maior, na verdade x não, né? 10 é maior do que 11, falso. 10 é menor do que 11, verdadeiro. Então também posso ter esses valores dentro de variáveis, ok? Sem nenhum problema. E a gente pode ter até operações mais complexas, um cálculo mais complexo, do tipo assim, vamos pegar aqui, x, estou inventando uma equação qualquer, tá? X mais 10 é maior do que y. Aí a gente tem que respeitar aquelas regras lá dos parênteses, né? Então eu mando primeiro calcular x com mais 10 e depois eu mando comparar com y. Então ele vai fazer essa conta primeiro e depois compara com y, tá? Vamos só tirar, vamos só colocar aqui, ó. Para não ficar montando esse texto aqui, deixa eu colocar só o resultado mesmo da variável, ok? Então vamos lá. 10 e 20. Então a gente teve falso, tá? Então 10, que é x, 10 mais 10 é 20. 20 é maior do que y?
que foi 20. Então, x mais 10 é 20. E o y é quanto? 20. 20 é maior do que 20? Deu falso. 20 não é maior do que 20. 20 é maior ou igual. Se a gente poderia testar se é igual aqui, ó. Aí ele daria verdadeiro. Ó. Se eu colocar 10 e 20, aí ele vai falar que é verdadeiro. Porque x, que é 10, mais 10 dá 20. E o y, que é 20, aí eu... 20 é igual a 20? Aí sim, verdadeiro. Ok? Agora, se eu falar agora 10 e 11, deu falso, certo? Porque 10 mais 10 x foi 10, 10 mais 10 é 20, certo? E esse 11 aqui, deixa eu ver, esse 11... Beleza, o 11 foi para dentro de y, né? Então, 10 mais 10 deu 11, 10 mais 10 deu 20, aí 20 é maior do que 11, que está dentro de y? Não, não é. Então, deu falso. Então, eu também posso ter equações, tá? Posso ter equações desse tipo aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade. Isso aqui dividido por 2, por exemplo, ok? Então, posso montar a equação do jeito que eu quiser, tá? Lembra que isso aqui é uma comparação. Então, se o que eu tenho do lado esquerdo pode ser comparado com o que eu tenho do lado direito, o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Não interessa o que for, isso aqui pode ser uma variável, um número ou uma equação gigantesca, tá? Se você tiver um operador de comparação no meio, você vai guardar dentro da variável um resultado verdadeiro ou falso. Ou isso aqui também poderia estar direto dentro, por exemplo, de um escreva, né? Se eu vier e trazer isso aqui para dentro do meu escreva, ó, se eu vier e colocar aqui, ó, isso vai ser calculado da mesma forma. Vamos tirar isso aqui para não confundir, vamos tirar isso aqui para não confundir. Vai ser calculado do mesmo jeito, certo? Ops, o x e o y não, né? Então, ó, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui é uma equação de comparação. O computador, aqui na verdade a gente tem misturado, né? A gente tem operações aritméticas com comparação. Então, primeiro ele calcula as operações aritméticas, que é soma, subtração, multiplicação, divisão, e depois faz a comparação. Então, aqui a gente vai ter o resultado. Se eu colocar 10 e 20 aqui, eu vou ter falso, né? Então, isso aqui deu falso, ou seja, o x valendo 10 e o y valendo 20, se eu fizer esse cálculo aqui, o resultado vai ser isso, falso ou verdadeiro. Por enquanto, só entende o conceito, tá? O conceito do que é um operador de comparação e como que eu uso eles, tá? Depois a gente vai colocar isso dentro de um contexto que faça sentido, que é quando o software precisa tomar decisões baseado em algum tipo de comparação. Então isso aqui também é perfeitamente possível. Posso fazer qualquer tipo de cálculo aqui, tá bom? Posso fazer cálculo de potência usando as bibliotecas? Posso. Se eu vier aqui em matemática, ó, vamos importar a biblioteca matemática. Vamos colocar a mate aqui. Deixa eu pegar algum comando aqui da biblioteca matemática. Matemática ponto, vamos ver aqui, por exemplo... vamos supor que eu quero pegar a potência aqui, por exemplo. A potência de 2 elevado ao cubo. Eu posso vir aqui, ó, pegar isso aqui, colocar aqui no lugar e falar que a base é 10 e o expoente, a base é x, y, por exemplo, e o expoente é 5. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou elevar o y à quinta, aí o resultado disso eu pego o y e divido por esse cálculo, aí o resultado disso eu comparo para ver se é igual a x mais 10. Então, qualquer tipo de cálculo matemático que eu quiser fazer aqui, eu posso comparar depois para ver se esses resultados é maior, é menor, é diferente, é igual, ok? Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui são as operações de comparação com números, tá bom? No próximo vídeo agora eu vou fazer um vídeo para ver como que a gente pode comparar. É só números que a gente pode comparar? Não, a gente pode comparar também texto. No caso do Portugal, só caractere. Algumas linguagens de programação permite a gente comparar palavras. Eu posso comparar uma palavra com outra. No Portugal, ele não permite a gente fazer comparação de palavras. Apenas comparação de letra por letra, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou gravar o que a gente pode fazer com relação aos caracteres, tá bom?